Olá, meu nome é Vitor Marchetti e venho apresentar aqui meu trabalho de difusão da inteligência artificial generativa no ensino superior, meu trabalho de iniciação científica apoiado como orientador pelo professor Clóvis. Aqui está a agenda do que eu vou falar um pouco nesse vídeo resumo. Começando pelas motivações e relevâncias do trabalho, a gente vê que a IA já é aplicada à educação em diferentes níveis de ensino, como traz alguns artigos, desde o ensino básico até o ensino superior. Isso se intensificou muito a partir de 2019, principalmente com a popularização das IAs generativas, como o próprio ChatGPT, a mais famosa, que ampliou muito essas aplicações, justamente por trazer interações muito similares entre dois seres humanos, algo que é crucial no meio educacional. Então, é muito importante compreender como que a gente consegue aproveitar essas aplicações no ensino superior, no qual a gente está inserido, e quais desafios ainda precisam ser superados para isso. Como objetivo, a gente tem o objetivo de investigar como que ocorre essa difusão generativa no ensino superior, como eu comentei, mas também de identificar as principais ferramentas de inteligência artificial que são utilizadas e como elas podem ser aplicadas em diferentes métodos de ensino, seja PBL, estudo de caso, aulas expositivas. Também entender um pouco dos desafios éticos que traz isso e as principais boas práticas que temos que implementar. Como metodologia, a gente fez na parte teórica uma revisão sistemática da literatura, considerando algumas bases de dados a partir de 2019 ali de período, e na parte prática a gente promoveu um debate na turma de design do professor Clóvis lá na FAO, no formato Fishbone, um formato específico, onde a gente conseguiu aplicar, difundir algumas ferramentas de inteligência artificial, então o CapCut, o Quizzes e o ChatGPT, dentro daquela aula, para que a gente entendesse um pouco mais na prática como aquilo funcionava. Então, na teórica, aqui a gente tem o glossário que a gente utilizou e na prática a gente colocou aqui uma foto do nosso experimento. Como principais resultados do RSL, a gente viu que a difusão ela ocorre, como traz os artigos, tanto em métodos mais ativos, como PBL, sala de aula invertida, estudo de caso, e até mesmo em métodos tradicionais, nas aulas positivas. As ferramentas que foram mais citadas nos artigos é o GPT, o Gemini, que são os mais famosos, mas também foram muito citados o Quiz do CapCut, o Gamma AI, que é para fazer slides, etc. E como principais benefícios que esses artigos eles trazem, primeiro, é o maior engajamento dos alunos, isso é óbvio, isso aumenta bastante. A personalização do aprendizado desses alunos, conforme o perfil, então o professor consegue ajustar a aula e tem muito apoio ainda ao professor na criação de materiais, na avaliação desses alunos e tudo mais, até, por fim, o estímulo do pensamento crítico desses alunos, né? Inovação pedagógica, isso tudo é trazido como benefício. Aqui tem uma tabela resumo dos métodos de ensino, como ocorre a difusão das inteligência artificial generativa naquele método e as ferramentas de IA mais utilizadas. Aqui a gente tem o uso do quizzes como principais resultados do experimento da FAO. De um modo geral, a gente teve uma aceitação muito boa. Então, no uso do quizzes, 90% dos alunos avaliaram positivamente essa dinâmica, 84% ainda falaram que ajudou a sedimentar o conhecimento dos textos que eles leram para se prepararem para o debate. Como comentários positivos, eles comentaram que a aula ficou mais dinâmica, divertida, facilitou bastante o aprendizado, e como alguns feedbacks construtivos, comentaram que algumas perguntas do quiz até estavam um pouco fáceis, as perguntas geradas pela IA, e sugeriram até de usar, testar outras plataformas como o Kahoot. Já o CapCut dividiu um pouco mais as opiniões, alguns alunos não acharam tão útil, já outros valorizaram bastante a clareza com que o avatar falava e a praticidade apresentada nos vídeos. O destaque ficou que esses vídeos eles ficavam disponíveis no Moodle depois, então é uma explicação que ela é guardada, ela consegue ser armazenada depois. Já na visão do professor Clóvis, ele viu como pontos positivos, realmente o que a gente já tinha visto nos artigos um aumento da participação dos alunos, maior atenção ali dos alunos, gerando uma aula mais envolvente, mais leve. E como negativo, realmente foi uma aula que gerou um maior tempo de preparação, necessidade de ajustar algumas ferramentas ali e algumas perguntas levantadas. Como aspectos éticos desse contexto geral, a gente vê algumas preocupações com a integridade acadêmica, com um grande risco de plágio, de cola e produções não autorais. Dependência tecnológica, às vezes, que os alunos podem ter nessas inteligências artificiais. Também a qualidade das respostas, o conteúdo que as inteligências trazem também tem que ser checado. Precisa ter essa transparência e algumas diretrizes institucionais, tanto governamentais quanto da faculdade, sobre o uso dessas ferramentas. Então, como conclusão, a gente vê que a IA generativa é realidade já no ensino superior,
Ela traz engajamento para os alunos, traz personalização, tem desafios como esse risco ético, essa necessidade de regulação. O experimento mostrou, confirmou esses benefícios e confirmou também esses desafios que a gente já tinha visto, e como perspectiva a gente vê que tem muito espaço para ganhar nesses últimos, né, nesses próximos anos. E é isso, pessoal. Muito obrigado, pela participação. Agradeço muito a PUB e a USP por ter me dado essa oportunidade e ao professor Clóvis.